Painéis da Obsessão 14. Defesa e livre opção. Retornamos ao sanatório e seguimos diretamente para a enfermaria, onde Argos já se encontrava após o trânsito no centro de recuperação. O ver observado que após a cirurgia espiritual em favor de sua moratória, o corpo físico absorvia lentamente uma bioluminescência que irradiava do perispírito, órgão assimilador das energias e substâncias que lhe foram ministradas. Era como se estivesse dentro de um molde da sua própria forma, aumentando e fosforescente. Na sucessão dos dias, verifiquei que a massa energética era assimilada pelas células que se robusteciam, e grande parte era absorvida pela medula óssea, encarregada de gerar novos glóbulos vermelhos que lhe revitalizavam o organismo. Simultaneamente, percebera que ele fora carinhosamente envolvido em uma cápsula vibratória, que não me animei a indagar a finalidade, a fim de não pecar pela indiscrição. Agora que o médico espiritual fazia uma averiguação do estado do convalescente, que se apresentava com ótimas disposições de pronta recuperação, não adiei a inquirição, ao que o dedicado instrutor, sempre disposto a ensinar, informou-me. Conforme vimos, o nosso paciente recebeu expressiva cota de maaprana e clorofila, ao lado da energia animal e das forças fluídicas do diligente Bernardo. Todo esse contingente foi assimilado perispiritualmente. Ao longo dos dias, passou a sustentar o metabolismo geral, fomentando o nascimento de células sadias, que ora lhe restauram a organização fisiológica. Ademais, como medida cautelatória, foi-lhe dispensada uma vitalização especial no corpo perispirítico e na área psíquica, com que ficou imune temporariamente à agressão dos comparsas interessados na extinção de sua vida física. Esse envolvimento vibratório que os passes do irmão Bernardo vitalizam e sustentam é uma camada protetora, dificilmente vencida pela pertinácia dos inimigos vigilantes e rebeldes. Outro, sim, há de ter notado que os antigos verdugos da paz e do equilíbrio do nosso Argos não se tenham feito presentes até este momento. Justo referirmos-nos que eles não ignoram a interferência superior e, porque conhecem os métodos e a técnica de infelicitar, reservam-se por aguardar pelo momento próprio para voltarem à carga, já que estão cientes de que a violência não faz parte do currículo das ações nobilitantes. Examine agora como, à medida que o tono vital se refaz no organismo, as defesas vibratórias também diminuem, de modo a eliminar a hipótese de que o companheiro de lutas usufrua de regime especial ou de exceção. Na razão direta em que ele se recupera, adquirindo lucidez e força, a responsabilidade e o discernimento devem lhe comandar as ações, dele dependendo, doravante, sintonizar com as esferas de paz ou recuar aos núcleos de tormento. O homem se torna o que acalenta no sentimento, como decorrência do que constrói na mente. Constatei que Argos, apresentando as características e aparência de outros enfermos, mantinha pequena diferença. A bioluminescência que se exteriorizava na sua aura, no momento estava sob a vigilância do desafeto que se fazia acompanhado de outros espíritos que ostentavam horrível carantonha, não ocultando as intenções que os trouxeram até ali. Nesse momento,
dei-me conta de que não observara com a necessária atenção ou com o interesse do estudioso das questões espirituais o antigo praguense que tivera a vida roubada pelo hábil florete do apaixonado conquistador da sua amada. A expressão da face denotava desprezo e petulância. O olhar parecia incendiado pela paixão da vingança e algumas deformidades lhe resultavam das aflições e desventuras que, sustentadas por decênios a fio, encarregaram-se de produzir. Não éramos vistos em razão de transitarmos em faixa vibratória de teor diferente daquela em que ele e os asseclas se compraziam. Enquanto o observava com piedade por compreender-lhe a sandice, o Dr. Lustosa sugeriu-me que apurasse a audição e registrasse o que conversavam os sequazes da própria e da alheia desdita. Concentrando-me com mais acurado pensamento de ser útil, não tive dificuldade em anotar. Ele ainda se encontra sob o amparo dos antigos usitas, falava o indignado cobrador, para quem o tempo parecia não haver passado. Posso perceber os sinais que os caracterizam, no entanto, sei por experiência pessoal que esse socorro não é permanente e tão logo ele cesse, o que já vem ocorrendo, estaremos ativos no prosseguimento dos nossos propósitos de justiça. A palavra soou-me estranha, ouvindo-a pronunciada pelos seus lábios. Todos os perseguidores sempre apelam para o que não fazem, que é o uso da verdadeira justiça, cuja aplicação dispensa o ódio, a mágoa e o ressentimento vitalizadores das paixões asselvajadas e destruidoras. Para sua aplicação, recorrem ao crime covarde, utilizando-se de sua invisibilidade em relação aos homens, de modo a poder atacá-los cruelmente na defesa de interesses que já morreram e não tem qualquer sentido evocar. O inditoso, porém, prosseguiu. Tenho encontrado a traidora que me esqueceu, entregando-se por ocasião do primeiro assalto que o bandido lhe fez. Igualmente não a perdoei, perdendo-a de vista por um largo período para reencontrá-la mais tarde e novamente perdê-la. Fui um homem religioso, estive ao lado de rei Sigismundo, nas lutas de reconquista da pátria e pureza da fé católica. Voltei às pelejas, novamente abraçando a religião. Por fim, outra vez Deus abandonou-me em França, quando eu me aliava à reforma, vinculado ao Cristo, sendo trucidado pelo meu ignóbil perseguidor. Desde então, abandonei a esperança religiosa e desliguei-me de qualquer sentimento evangélico, por constatar que o nosso Deus agora se chama força e seu filho é o poder. O vencedor é aquele que usufrui as glórias e não os que caem sob as tenazes dos arbitrários dominadores. Por estas razões, não regatarei esforços em me submeter a quaisquer exigências dos meus amigos e orientadores para conseguir os resultados que almejo. Pagar-me-ás, bandido. Bravos, muito bem, estamos de acordo, apoiaram os acompanhantes de face bestial, horrenda. Gargalhadas estridentes e tresloucadas completaram a acusação. A última frase do verdugo fora pronunciada com singular e especial atitude de cólera, mediante a qual era extravasado todo o ódio que o vitimava. Ato contínuo, saíram em turbulência, misturando-se à população ociosa e indigitada que por ali se movimentava. É certo que o trânsito dos benfeitores espirituais não era menor. Como, porém, cada criatura respira o clima mental que gera,
Muitos dos pacientes e funcionários, onde quer que se encontrassem, como é fácil de compreender-se, arrastavam os seus associados psíquicos e emocionais no parasitismo em que permaneciam. O Dr. Arnaldo, que observava a ocorrência, aproximou-se do enfermo que havia registrado, incomodamente, o psiquismo do seu antagonista, através de alguns petardos mentais que lhe haviam sido dirigidos, recebendo de imediato o concurso fluídico do Esculápio, que o trouxe à calma, demorando-se no sono restaurador de forças. Saímos ao jardim e procuramos, no bosque próximo, o acolhimento da natureza. A alva levantava o manto da noite com a delicadeza dos primeiros raios de luz ouro-violeta que anunciava a chegada do carro do dia. O espetáculo do amanhecer sempre me comoveu, mesmo quando na terra, falando-me sem palavras da vitória da claridade sobre a treva, qual me elucidasse a respeito do triunfo do bem sobre o mal. No sentido oposto, o anoitecer, embora as cores cambiantes do sol coroando as nuvens fugidias, parecia-me como um convite à meditação, à nostalgia, induzindo-me à saudade, que tentava superar mediante as esperanças de um amanhã radioso. Ante o esplendor da madrugada, dei-me conta de que o meu estágio naquele sanatório entrava pela segunda semana. Era um prazo relativamente curto. Quantas experiências me foram oferecidas e quantas oportunidades abençoadas me haviam chegado. Diante do amigo que se recolhera a compreensível mutismo e reflexão, sob a bênção do velho amigo Sol que nos amparara na Terra e tem sido o centro gentil da órbita do planeta querido, agradeci em prece a Deus todas as suas dádivas e saudei o astro-rei como faziam os antigos, inocentes e sinceros adoradores da sua vitalidade, que nele identificavam a mais bela manifestação do Criador.